estarmos hoje aqui, distantes, né, mas próximos para falar de um tema tão importante, que é o suporte básico de vida. Então, eu e a professora Kelly nos articulamos para poder abordar o tema em questão, considerando que a minha área de atuação são os cuidados intensivos ao paciente adulto, enquanto que a professora Kelly, né, tem uma ênfase na área da saúde da criança, né, incluindo a atenção ao neonato. Então, nós nos articulamos para que a gente, então, possa trazer essa abordagem, que é única, porém com algumas especificidades, considerando a faixa etária, né, e as características dos indivíduos. Então, a gente imagina que a gente tenha vários níveis de conhecimento nesse momento, né, nos assistindo, mas a gente vai tentar, então, trazer uma abordagem que seja um pouquinho além, né, do que a gente imagina se a gente estivesse num momento trabalhando com pessoas leigas, né, considerando que vocês são estudantes, né, alguns da enfermagem, pode existir outros cursos, né, os cursos da saúde, né, aqui do nosso campus. Então, a ideia é que a gente trabalhe já num nível um pouquinho mais avançado, né, professora Kelly, um suporte básico, porém um pouquinho mais avançado, considerando esses conhecimentos prévios e as situações que eventualmente vocês podem se deparar, tá? Então, como vocês podem ver na nossa página aqui de abertura, né, a gente traz os nossos logotipos, né, então, dos nossos grupos de estudos e pesquisas, né. Então, até aproveitar esse momento, o GEPAS, que acredito que em algum momento vocês podem ter conhecido, já ter ouvido falar, né, a professora Kelly pode falar mais sobre, que é o grupo, né, então, voltado para a saúde da criança, e divulgar para vocês, então, o LACE, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas em Cuidados Intensivos, né, um grupo de pesquisa novo da Unipampa, e que em breve, né, estaremos realizando outros webinários, né, com temáticas bem específicas, e todos estarão convidados para participar. Também, né, quem é novo no curso e participou da atividade na semana passada, nós já falamos, né, sobre o GEPASC, e fica o convite para vocês conhecerem o grupo, participarem das nossas atividades. São atividades abertas, e amanhã, né, nós já temos programado às 18 horas uma atividade. Então, segue lá nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, né, o GEPASC, que vocês conseguem as informações sobre o curso e, né, como começar para participar. A minha área, como a Josi falou, é a saúde da criança. Então, a gente se articulou, né, para ir trazendo as coisas básicas, tanto relacionado, né, com o adulto, como também com o bebê e com a criança. Então, essa que vai ser a nossa lógica aqui de atividade para essa tarde. O que é importante a gente entender, né, num primeiro momento? Nós temos duas linhas de abordagem para a parada cardiorrespiratória, tá? Então, hoje a gente vai falar do suporte básico de vida, né? Então, o nome já diz, são ações, manobras básicas, né? Então, por isso que o nome é suporte básico de vida, mas a gente tem uma outra perspectiva que é o suporte avançado de vida, né? Então, ambas situações são essenciais para que a gente possa fazer a abordagem do paciente ou da vítima, né, em situação de parada cardiorrespiratória. Qual é a diferença entre suporte básico e suporte avançado? Tá? O suporte, ambos podem acontecer tanto em ambiente intra-hospitalar como ambiente extra-hospitalar, ou também vinculados a algum serviço de saúde, tá? Mas a grande diferenciação entre essas linhas de abordagem da PCR são: o suporte básico de vida, ele pode ser operacionalizado tanto por profissionais leigos, tá? Então,
por pessoas leigas, devidamente habilitadas, né, quanto por profissionais da área da saúde, tá? Enquanto que o suporte avançado de vida, ele é uma abordagem para PCR que vai ser implementada apenas por profissionais da saúde, obviamente, devidamente treinados, tá? Então, essa é a grande diferenciação. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o suporte básico de vida, né? Então, que está voltado para a abordagem da PCR, tanto por leigos devidamente capacitados, quanto por profissionais também devidamente capacitados. Então, isso é importante, tá? Tanto o suporte básico quanto o suporte avançado de vida são situações que envolvem a RCP, ressuscitação cardiopulmonar, tá? Então, não são coisas diferentes. O que é diferente é a abordagem. Então, eu posso ter uma abordagem seguindo uma linha de suporte básico de vida ou uma linha de suporte avançado. E aí, o que vai fazer a diferença é quem são os socorristas, né, se são pessoas leigas ou profissionais da área da saúde, e a diferenciação entre básico e avançado tá envolvendo o nosso cenário, sim, né, de atendimento, mas especialmente os nossos instrumentos disponíveis para a abordagem e a intervenção, tá? Então, essa diferenciação é importante. Mas ambas as situações a gente está falando de RCP, ressuscitação cardiopulmonar, para a abordagem do PCR, parada cardiorrespiratória, ok? Bom, o que é importante? Desde 2015, nós tivemos uma mudança em relação ao algoritmo, né? O que é um algoritmo, né? Uma sequência lógica de ações que precisam acontecer frente a essa abordagem, né? Então, a gente seguiu o algoritmo A, B, C e D. Desde 2015, a gente teve a mudança nessa sequência, né? E a gente passou a adotar uma ordem que se chama, né? Que passou, o C, ele passou lá para frente. Então, a sequência é C, A, B, D. O que significam essas letras? Então, é uma sequência lógica. Para que serve esse algoritmo? É para que a gente consiga organizar, né, sistematicamente as ações que a gente precisa desenvolver e também a organização das pessoas, né, disponíveis para fazer esse suporte básico de vida. Então, o C, ele tem um significado, né, e não só um significado, mas ele representa também uma ação, né? Então, eles são iniciais de ações em inglês, né? Então, circulation, o A, airways, o A, que é, né, as vias aéreas, B, a parte da ventilação, e D, a desfibrillation, né, a desfibrilação. Então, a gente traduz tudo isso para o português, e utilizando essa sequência, a gente consegue imaginar uma ordem adequada para o desenvolvimento das ações. Essa mesma ordem, ela vai se projetar para o suporte avançado de vida, tá? Então, sintetizando o que a gente precisa fazer no suporte básico de vida, são essas ações que perpassam por esse algoritmo, nessa ordem, nessa sequência. C, A, B, D. Onde o C são as compressões, o A é a abertura das vias aéreas, o B é a ventilação e o D é a desfibrilação, tá? Bom, mas aí, existem aspectos prévios que a gente precisa pensar principalmente durante o suporte básico de vida, porque geralmente o suporte básico de vida, ele vai acontecer em ambientes diversos, né? Especialmente ambientes que podem representar ou que representaram para a vítima, né, uma certa insegurança, né? Então, nós temos e que, de certa forma, podem ter contribuído para a PCR, a parada cardiorrespiratória. Então, pensar em segurança é essencial, antes mesmo da gente identificar o que de fato está acontecendo.
inclusive identificar a parada cardiorrespiratória, né? Então, é de extrema importância que a gente avalie a segurança do ambiente, né? Então, é extremamente importante que a gente avalie a segurança do ambiente, né, do local, onde a gente encontrou, onde a gente se deparou com uma potencial vítima, né? E a gente, antes de se aproximar, de tentar fazer qualquer coisa, a gente precisa pensar e analisar o cenário e identificar se o cenário ele é seguro. Por quê? Porque o que eu menos preciso nesse momento é uma segunda vítima, né? Então, aqui nas imagens, o que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, eu posso encontrar uma vítima caída próxima a um sistema elétrico e, de repente, a causa, né, da PCR pode ter sido uma descarga elétrica. Nós temos aqui essa imagem central aqui, ó, muito atual, né? A gente pensar, por exemplo, hoje num paciente vítima, né, um portador de SARS-CoV-2, ou seja, uma pessoa que tem COVID-19. Né? Então, antes da gente chegar perto, encostar nessa vítima, nessa pessoa e tentar ver o que está acontecendo, a gente tem que pensar na segurança. Também, né, é muito comum a gente ter que fazer toda essa abordagem frente a um cenário de algum tipo de acidente, seja ele um acidente automobilístico ou qualquer outra situação que envolva, né, algum trauma maior. Então, é importante que a gente analise todas as perspectivas de segurança e, se realmente for seguro, a gente vai prosseguir, né? Porque o que a gente menos precisa é, nesse momento, de mais uma vítima, né? Ainda mais considerando que muitas vezes a gente não vai ter nesse ambiente, pensando numa perspectiva de suporte básico de vida, instrumentos que possam nos auxiliar, né, nessa segurança. Então, a gente precisa analisar esse ambiente e garantir que a minha abordagem ela vai ser segura. Tá? Bom, o que é uma parada cardiorrespiratória? Então, o nome já diz, parada cardíaca. Nós temos, então, o comprometimento e a interrupção súbita, né, da função cardíaca, né, e da função respiratória. Numa lógica fisiopatológica, geralmente o que acontece? Né? O paciente ele tem uma parada respiratória que acaba condicionando uma parada cardiorrespiratória. Isso é muito comum acontecer. Então, às vezes, nós podemos ter um indivíduo que está em parada respiratória, apenas respiratória, né? E algumas situações, parada cardiorrespiratória. Então, quando eu tenho uma parada respiratória, eu tenho, né, o prejuízo, a interrupção da função respiratória. E uma parada cardiorrespiratória, então, ambas as funções, tanto função cardíaca quanto respiratória. Bom, mas aí, o que fazer frente a essa situação? Né? Geralmente, né, aí é bem engraçado, né? Aí é engraçado, mas é tenso. Né? Então, assim, quando a gente se depara pela primeira vez com uma parada cardiorrespiratória, geralmente a gente fica parado também. Né? Em que sentido? Porque a gente, muitas vezes, perde a noção ou perde a capacidade de raciocinar. Então, por isso, lembrando que a gente viu antes, o mais importante é a nossa segurança. Então, tem pessoas que a gente tem as mais diversas reações. Às vezes, tem pessoas que ficam completamente chocadas e paradas, e elas não conseguem fazer absolutamente nada, não conseguem agir naquele momento. Mas, às vezes, a gente tem pessoas que, num impulso, elas começam a fazer uma abordagem, e, às vezes, essa abordagem, ela até é irracional. Então, por isso, sempre pensar, segurança. Estou seguro? Sim, então eu posso agir. E aí, a minha primeira ação é reconhecer o que, de fato, está acontecendo, tá? Então, o reconhecimento da parada cardiorrespiratória, ela depende de 3 sinais clássicos, ou seja, se eu preciso da presença desses 3 sinais para mim constatar, de fato, que a vítima, o indivíduo, o paciente, está em parada cardiorrespiratória. Que sinais são esses?
Nós temos, então, a inconsciência, ou seja, nós temos uma pessoa que não responde, não responsiva. Então, para o reconhecimento da inconsciência, é necessário que a gente se aproxime da vítima, né? Chame pelo seu nome, né? Então, que a gente faça um estímulo sonoro, né? Então, a gente vai provocar, vai estimular, vai chamar pelo nome. Além disso, a gente também faz um estímulo tátil, né? Então, a gente vai encostar na vítima, vai tentar chamar ela, vai tentar estimular ela. Lembrando, gente, que em relação às atualizações, em relação à avaliação clínica, a gente não faz estímulo doloroso mais, isso não existe, né? Então, a gente faz estímulo sonoro, quando a gente chama pela vítima, né? Quando a gente estimula sonoramente, ou estímulo tátil, né? Então, que estímulo tátil são, que estímulos a gente pode fazer? A gente pode fazer o reflexo glabelar, né, com a compressão na região glabelar, com o dedo polegar, né, muito comum, a gente usa muito em criança isso, né. A gente pode fazer o estímulo tátil fazendo uma compressão sobre a polpa digital e região inguinal dos dedos, né, ou pinçamento do trapézio. Então, são estímulos táteis, né, não são estímulos dolorosos. Antigamente a gente dizia, tem que fazer um estímulo doloroso, aí a gente acabava fazendo estimulação pré-cordial, que dói muito, compressão dos mamilos, utilizando objetos pontiagudos, isso não se faz mais, tá? Então a gente faz estímulo tátil, né, esses estímulos que eu mostrei para vocês, a compressão na região glabelar, né, a compressão na região inguinal dos dedos, a compressão do trapézio, são estímulos táteis que permitem avaliar a resposta neurosensorial de um indivíduo, né, e permitindo, então, identificar se a vítima está ou não está inconsciente. Se ela não tiver nenhuma resposta, né, nem verbal, nem motora, significa que ela está, de fato, inconsciente. Depois disso, nós vamos avaliar se a vítima está respirando, tá? Em relação à respiração, né, considerando uma parada respiratória, necessariamente, a gente tem que ter a vítima, o paciente, em apneia, ou seja, a ausência total, né, dos movimentos respiratórios. Em relação aos movimentos respiratórios, né, então nós podemos usar também um amônimo que a gente usa, né, que é o amônimo, agora eu esqueci o nome, mas na verdade, ver, né, a gente vai ver se o paciente tem movimentos respiratórios, como observando o tórax, o abdômen, né, então, identificando se há movimentos ventilatórios, né, escutando, né, então a gente pode se aproximar da vítima para escutar, né, se há respiração ou não, e também sentir, né, então sentindo como? Colocando a nossa mão na frente da cavidade nasal, da cavidade oral, e até palpando o abdômen e tórax para identificar se há movimentação ventilatória, tá? Algumas vítimas podem apresentar aquilo que a gente chama de respiração agônica, né? O que é isso? É o que a gente chama de gasping, né? O que é o gasping? Gasping são movimentos, falsos movimentos respiratórios, né? Então, é como se o paciente estivesse engasgado, né, com alguma coisa, e ele faz um movimento torácico, abdominal, né, irregular, porém inefetivo, que não desencadeia a ventilação, né? Então, também o gasping é considerado uma condição que nos permite dizer, né, que o paciente não está ventilando, não está respirando naquele momento, tá? Então, vítima inconsciente, ela não está respondendo, tá? E, na sequência, nós temos, então, a necessidade de avaliar se existe, de fato, uma parada cardíaca, como avaliando o pulso, tá?
Então, se a vítima está inconsciente, se ela está em apneia ou gasping, nós vamos palpar o pulso durante 10 segundos, tá? Então, aqui a gente tem a imagem, né, da palpação do pulso numa vítima, né, num indivíduo adulto. Então, é recomendado que a gente faça a palpação do pulso na região carotídea, né? Então, não podemos considerar a pulsação mais periférica. Então, por exemplo, a palpação do pulso radial. Tu tem que voltar para o outro slide, já foi para o meu. Ai, desculpa, deu? Isso, deu. Deu, tá. Nós vamos, então, avaliar esse pulso, considerando a região carotídea, né? Podemos utilizar também os pulsos, as artérias femorais, né? Porém, numa perspectiva, assim, de avaliação rápida, né? Isso é bem interessante, vocês vão acabar observando, porque quando a gente vê, então, a vítima, a gente vai se aproximar dela e a gente vai se deter mais ou menos nessa região face e pescoço, né? Então, a avaliação do nível de consciência, ou, né, se existe responsividade, se existe apneia e a presença do pulso, ela vai se concentrar nessa região da cabeça e pescoço, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou estimulando sonoramente, tatilmente, por exemplo, ali com o reflexo glabelar ou com o pinçamento do trapézio, eu já vou estar naquele mesmo momento verificando o pulso carotídeo, né? Então, como ações que acontecem de forma simultânea para a identificação rápida, o reconhecimento rápido da parada cardiorrespiratória. O que é importante? Essa palpação do pulso, ela precisa acontecer por um período mínimo, né, de 10 segundos, né? Lembrando que a gente pode estar muito nervoso, muito apreensivo, muito tenso, e a gente vai precisar se concentrar, né, identificar que esse pulso carotídeo, ele realmente vai estar ausente por pelo menos 10 segundos, tá? Então, isso é extremamente importante. Os 3 sinais característicos para a identificação da parada cardiorrespiratória no paciente adulto, tá? Ausência de responsibilidade da resposta do paciente, ou seja, que vai definir a inconsciência, ausência da respiração, né, caracterizada por apneia ou gasping, e ausência do pulso. Pulso ausente por pelo menos 10 segundos, palpação do pulso carotídeo ou femoral, tá? Evitar, então, a palpação dos pulsos periféricos. Aqui eu só quero fazer uma rápida contextualização. Quando a gente olha para esses 3 sinais e sintomas, 3 sinais característicos da PCR, então a gente pensa na disfunção cardiorrespiratória, mas também em alteração neurológica, né? Então, quando a gente pensa em parada cardiorrespiratória, a gente pensa em disfunção, né, de 3 sistemas: o sistema cardíaco, o sistema respiratório e o sistema neurológico, tá? Então, caracterizando a fisiopatologia da parada cardiorrespiratória. Se a vítima estiver inconsciente, porém apresentar, né, em apneia ou em gaspe, porém apresentar pulso, nós não chamamos de parada cardiorrespiratória, nós chamamos de parada respiratória, ou seja, a vítima está inconsciente, está em apneia, porém mantém pulso. Isso significa que não há parada cardíaca, só parada respiratória, tá? E aí isso não se caracteriza como parada respiratória e, consequentemente, esse indivíduo ele vai precisar de intervenções para o suporte ventilatório e não ressuscitação cardiopulmonar, tá? Isso é extremamente importante. Gente, por que eu chamo a atenção de vocês para isso? É muito comum, às vezes, o paciente ter até uma complicação e, inclusive, evoluir para a parada cardiorrespiratória pela falha no reconhecimento inicial. Então, às vezes, a vítima está inconsciente, porém, ela manteve a sua função respiratória,
manteve a sua função cardíaca e, na tentativa de fazer as manobras, ou seja, iniciar compressões e até ventilação, a vítima acaba evoluindo por uma parada respiratória ou cardiorrespiratória. Então, isso para nós, enquanto profissionais da saúde, futuros profissionais da saúde, que estaremos, né, em situações onde nós teremos que implementar o suporte básico de vida, isso é extremamente importante. Então, precisamos reconhecer esses 3 sinais clássicos antes de iniciar a abordagem, né, iniciar as manobras relativas ao suporte básico de vida. Isso precisa ficar bem claro. Bom, em pediatria, né, na criança, nós temos como... Volta, Josi. Nós temos como uma das principais causas de parada cardiorrespiratória a questão da própria disfunção respiratória. Então, não, é muito difícil ser algo muito súbito. De uma forma geral, é uma criança que vem apresentando disfunção respiratória e essa disfunção vai piorando, né? Mas essas pioras na criança, elas são muito rápidas e decorrente a isso, né, faz uma parada respiratória e na sequência parada cardíaca. Claro que tem outras causas, né? Pode ser algo cardíaco envolvido, uma criança que tenha história de algum problema cardíaco, de arritmias, mas não é algo que é tão comum, tá? Pode ser decorrente também de um trauma, de um acidente, pode ser decorrente de um afogamento, né? Então, as causas da parada cardiorrespiratória na criança, elas podem ser muito variadas, mas a questão, né, da disfunção respiratória prévia é uma das principais causas que leva uma criança a fazer parada cardiorrespiratória. Com relação ao reconhecimento, né, as 3 coisas que a gente precisa observar de uma maneira muito rápida, né, são os mesmos do que no adulto. Então, a gente precisa ver se essa vítima, né, se essa criança, ela está consciente ou não, né, se ela está respirando e se ela tem pulso, e toda essa abordagem de uma forma muito rápida, né, então se espera que em 10 segundos a gente consiga fazer essas avaliações para dar um seguimento, então, nos próximos passos. Então, não sei se vocês vão ver aqui, eu tenho um baita boneco de cabelo rosa aqui, da minha época de criança, que a minha mãe guarda tudo. Então, vamos imaginar, né, que igual como está ali naquela imagem, nós temos uma criança que a gente se depara, né, em casa, na rua, no hospital, enfim, se depara com essa criança que está ali parada. Eu não sei, olhando para aquela foto, se ela está apenas dormindo ou se ela está numa parada cardiorrespiratória, se aconteceu alguma coisa. Então, a primeira coisa é chamar ela, né? Chamar e fazer esse estímulo, então, tátil, né? Como a Josi falou, eu acho que do trapézio é uma das formas mais fáceis da gente fazer, porque eu vou chamar a criança, se eu sei o nome é mais fácil, ela não respondeu, né, eu posso chegar e fazer, né, um estímulo aqui, para ver se ela acorda, se ela abre os olhos. Bom, ela não reagiu, eu automaticamente já vou, né, ver a questão do pulso e vou olhar para a questão aqui do tórax e abdômen dela, para ver se tem movimento de respiração. Por que a gente fala muito do abdômen na criança? Porque a respiração da criança pequena, ela é principalmente abdominal, ela é tóraco-abdominal. Então, quando a criança respira, né, que enche o ar e solta o ar, a gente vê a movimentação dessas 2 estruturas. Então, ao mesmo tempo que eu vou observar se tem essa movimentação, eu já consigo, né, palpar o pulso. E daí que vem uma das diferenças, né, na criança. Que a criança pequena, o bebê, o lactente, que é o que a gente chama até 1 ano de idade, a cabeça dessa criança, ela é
maior e mais pesada, né, pensando em proporção do que o restante do corpo. Então, o pescoço, a criança pequena quase nem tem pescoço, né? Tudo muito próximo. É difícil para nós palpar o pulso carotídeo, que é o pulso que fica no pescoço. Então, a orientação para lactentes é que a gente palpe o pulso braquial, que é o que fica, né, no bracinho dessa criança. Então, é o pulso mais rápido, né, que eu vou tentar, então, palpar, ao mesmo tempo olhando para ver se eu vou observar algum tipo de movimento respiratório, né? Tudo isso em 10 segundos para que, se eu não sentir pulso e não ver movimentos respiratórios, conseguir dar o prosseguimento no suporte básico de vida. Então, o passo a passo é o mesmo do que no adulto, o que muda mais é a questão do pulso. Que, então, crianças pequenas, até aproximadamente 1 ano, né, essa parte dos lactentes é no bracinho, o pulso braquial, e depois crianças maiores, que já é mais fácil de tu acessar o pescoço, eu vou, então, no pulso carotídeo. E eu acho que para vocês, né, que estão entrando, que ainda não viram sinais vitais, vocês mesmo podem depois se tocar para sentir ali o pulso, né? No primeiro momento, ver o radial, que fica, né, no punho, que é o mais fácil, vocês vão conseguir sentir ali o pulsar e depois ir no carotídeo, procurar o braquial, porque isso é importante, porque tem que ser feito de uma forma muito rápida e numa urgência, né, como a Josi disse, ou a gente faz tudo de qualquer jeito, ou tu paralisa e não faz nada. E numa parada cardiorrespiratória, o tempo e as manobras iniciadas, né, o quanto antes é sinal, né, de vida para essa criança, para esse adulto. Então, a gente precisa fazer isso o quanto antes. Pode seguir, Josi. Tem que ligar o áudio, Josi. Aí, agora sim, né? Bom, seguindo então. Depois de reconhecermos, identificarmos, né, a parada cardiorrespiratória, considerando os 3 sinais clássicos, né? Vítima inconsciente, apneia ou gasping e ausência de pulso por pelo menos 10 segundos. Então, o que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer nada com a vítima exatamente. O que a gente precisa fazer? Chamar ajuda. Isso é extremamente importante, tá? Principalmente pensando numa perspectiva de estar em algum ambiente sozinho, né? Então, se a gente está sozinho, é isso que a gente faz. A gente chama ajuda. Caso a gente conte com com a presença de outras pessoas que podem nos ajudar, a gente pode iniciar as manobras. Caso a gente esteja sozinho, né, a gente, então, vai ter que vai ter que chamar ajuda, porque sozinho a gente não consegue reverter uma parada cardiorrespiratória. Se a gente estiver com mais alguma pessoa junto, né, então, a gente pode organizar para que uma pessoa inicie as manobras e a outra, então, chame ajuda, tá? Então, essa ajuda hoje nos facilita muito, né, porque a gente pensa na utilização do celular, né, ou seja, a gente consegue entrar em contato, especialmente com o SAMU, né, ou com qualquer outra pessoa, ou serviço de saúde, utilizando o nosso celular, né, que sempre está conosco. Então, a gente vai entrar em contato. O que é importante nesse momento? Que a gente descreva com clareza, né, o que de fato aconteceu, principalmente informações em relação ao cenário, né, o que a gente encontrou. A gente encontrou a vítima caída, a gente encontrou a vítima próxima a uma cerca elétrica, a vítima próxima de algum objeto pérfuro cortante, a vítima no meio da rua, no asfalto, enfim.
a gente tentar descrever com o máximo de detalhes o que a gente presenciou no momento que a gente chegou, tá? Também descrever os sinais que a gente observou, né? No caso aqui, então, a gente vai relatar que a vítima não está consciente, que ela está em apneia ou em gaspe, e que não foi possível palpar o pulso, né? Outras informações importantes também é a referência, ou seja, a localização, onde a gente está, o endereço, algum ponto de referência, né, para que a vítima possa ser resgatada, né? E também outras informações, especialmente quando a gente detém, né, sobre a condição de saúde e a presença de doenças nesse indivíduo que é a vítima. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, o número do SAMU é 192, né? Então, a gente vai procurar sempre ligar para o SAMU, quando a gente tem um telefone, a gente não procura ligar para outra, né? Vou avisar a pessoa para a pessoa ligar, não. A gente imediatamente entra em contato com o SAMU e depois a gente pode chamar outras pessoas para nos auxiliar, tá? Então, isso é extremamente importante, chamar ajuda. Ninguém reverte uma parada cardiorrespiratória sozinho, tá? Então, isso é extremamente importante. Depois de chamar ajuda, a gente pode iniciar as manobras, tá? Deixa eu só. A gente pode iniciar as manobras. Então, lembrando que as manobras que permitem a abordagem do suporte básico de vida são compressões, a abertura das vias aéreas, a ventilação e a desfibrilação. Claro que, especialmente, a ventilação e a desfibrilação, elas vão exigir instrumentos específicos, né, para que a gente, então, consiga desenvolver essas manobras. Em relação às compressões torácicas, né, então, seguindo lá o homônimo CABD, né, então, elas têm como principal objetivo, né, e elas são as principais manobras na respiração cardiopulmonar, porque elas têm como função, então, tentar restabelecer o fluxo sanguíneo cerebral, né? Então, esse é o principal objetivo das compressões torácicas. O que é importante? Que a gente entenda um pouquinho das compressões torácicas, né, enquanto profissionais ou futuro profissionais da saúde. As compressões torácicas, elas a gente não vai estar comprimindo, entre aspas, o coração, né? Essa manobra de afundamento do tórax vai gerar uma pressão intratorácica, e é essa pressão intratorácica que vai fazer com que a gente tenha o resgate, né, do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a capacidade de ejetar sangue do nosso coração, que está comprometida, porque o nosso coração está parado, ele não está desenvolvendo o ciclo cardíaco, então a gente não tem ejeção de sangue. Então, quando a gente faz as compressões torácicas, um dos objetivos é favorecer essa ejeção de sangue do coração, tá? Ou seja, melhorar o nosso débito cardíaco, ou instituir o débito cardíaco que a gente perdeu, mas também a gente favorece o retorno venoso, né? Então, as compressões torácicas, elas são um pouco mais, aqui só dando para vocês uma noção um pouquinho mais ampla, né? Não é só apertar o coração e fazer com que ele busca sangue, né? Que é uma ideia, um conceito que os leigos, muitas vezes, eles têm, né? Então, enquanto profissionais, a gente precisa entender que essa manobra, ela é bem mais complexa, né? Então, a gente vai aumentar a nossa pressão intratorácica, e isso vai fazer com que a gente aumente o débito cardíaco. E quando a gente permite a elevação do tórax, a gente está favorecendo o retorno venoso, ou seja, dois movimentos importantes para que o sangue ele chegue até onde? Especialmente no nosso sistema nervoso central, né? Ou seja, que a gente tenha uma perfusão cerebral, né? É extremamente importante para que a gente possa minimizar os danos, né, neurológicos causados pela parada cardiorrespiratória, que é a principal complicação, tá? Então, essas compressões torácicas, elas devem ser iniciadas imediatamente, depois do reconhecimento e depois que a gente chamou ajuda, né, chamou auxílio.
elas devem, então, o nosso posicionamento. Numa perspectiva de suporte básico de vida, né, então, geralmente a gente vai encontrar a vítima no chão, né, ou a gente vai precisar, né, colocar essa vítima numa posição que permita que a gente possa fazer as manobras, né, especialmente as compressões torácicas. Então, a vítima, ela tem que estar em decúbito dorsal, né, ou seja, a posição supina, né, posição de supinação, e a gente, então, vai se posicionar, especialmente a nossa posição é exatamente alinhada ao tórax do paciente, como vocês podem ver nessa imagem. Então, exatamente, o nosso tórax precisa estar alinhado ao tórax da vítima, né, na perspectiva que nós estaremos ao lado dessa vítima. Se a vítima, então, está no chão, ou se ela está sobre uma maca, ou sobre uma cama, né, ou outra superfície mais alta do chão, nós precisamos nos posicionar e manter o nosso quadril numa posição sempre acima do tórax. Isso é extremamente importante. E aí, outra coisa importante é que a gente exponha o tórax dessa vítima, né? Então, a gente vai tirar a roupa, vai abrir a roupa, vai rasgar, vai cortar, enfim, para conseguir posicionar, né, as nossas mãos de forma correta. O posicionamento das nossas mãos, então, é na região central do tórax, né, sobre o externo, sobre aquele osso maior, né, que fica bem na região central do tórax, né, mais ou menos na região médio inferior desse externo, tá? O que é importante? Que a nossa palma da mão, ela esteja em contato direto com a pele, tá? Isso é extremamente importante. E que durante as compressões, a gente não afaste, né, a nossa palma da mão da pele. Então, ela tem que ficar em contato constante com a pele do tórax da vítima do paciente, tá? A outra mão, nós podemos colocar sobre a mão, não sei se vocês estão enxergando as minhas mãos aqui, diferente da professora Kelly, né? Se eu tentar pegar um manequim, fica um pouco complicado, né? Um boneco, enfim. Então, eu vou colocar a palma da mão, né? Uma mão sobre a outra, aqui. Levando isso. Aí, tá? Existem várias formas, claro que isso depende de cada um, né? Então, a gente pode entrelaçar os dedos, a gente pode manter os dedos da mão ficar em contato direto com o tórax abertos, né? Podemos manter as palmas da mão, né? Os dedos abertos da mão, tanto a mão inferior como a mão superior, enfim. Cada um precisa encontrar a melhor posição das mãos que seja suficiente para que a gente garanta, né, uma compressão efetiva, tá? Bom, além disso, né, a posição das mãos, a nossa posição. É importante que a gente mantenha um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, né, se vocês observarem aqui na imagem, esse ângulo de 90 graus, ele está relacionado ao posicionamento das nossas mãos, né, e dos nossos braços. Por que isso é importante? Porque não são as nossas mãos que vão movimentar esse tórax, né? O que vai movimentar o tórax? É o peso do nosso corpo, né? Então, nós precisamos fazer essa projeção, né? Estar com o nosso quadril acima do nível do tórax, manter os nossos cotovelos bem retos e manter essa posição de 90 graus entre os nossos ombros, o nosso cotovelo e as nossas mãos, para garantir que a força, o peso do meu corpo faça as compressões. Por que isso é importante? Porque nós precisamos, durante as compressões torácicas, atingir uma profundidade de cerca de, no mínimo, 5 e, no máximo, 6 centímetros. Lembrando, né? Por quê? Porque são essas compressões torácicas que vão chegar a 5 a 6 centímetros de profundidade que vão garantir aquele aumento da pressão intratorácica tão importante para restabelecer o débito cardíaco e favorecer o retorno venoso, tá? Então, a profundidade de 5 a 6 centímetros, ela só é alcançada se nós
mantermos esta posição. O que é importante, gente, você saber? Infelizmente, nós não podemos fazer a prática, mas as compressões torácicas num paciente adulto, elas demandam muita energia física, é muito desgastante, é um movimento muito desgastante. Então, assim, se a gente não tiver esse posicionamento adequado, nós, enquanto socorristas, né, enquanto manobristas, né, nós vamos ficar muito desgastados fisicamente. E isso também prejudica a qualidade das compressões. Né? Então, nós precisamos ter qualidade nas compressões. Além, né, da profundidade de no mínimo 5 centímetros, nós também precisamos garantir uma frequência de no mínimo 100 compressões por minuto. Tá? Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não tiver essa frequência, a gente também não vai atingir o objetivo principal das compressões torácicas, tá? Obviamente, é importante que no dorso da vítima nós tenhamos uma superfície plana e rígida, tá? Porque essa superfície plana e rígida também vai favorecer, né, o que a gente atinja a pressão intratorácica suficiente para garantir o débito cardíaco e retorno venoso, tá? Além disso, então, a profundidade de 5 centímetros, mínima de 5 centímetros, máxima de 6 centímetros. A gente precisa se atentar também, né, porque muitas vezes, durante a manobra de compressões torácicas, a gente tem fraturas ósseas, né, então é comum os pacientes fazer fratura de arco costal, de clavícula, enfim, de escápula, várias fraturas podem acontecer em função, muitas vezes, do posicionamento inadequado do socorrista e também, né, da qualidade da compressão. Importante também, gente, entre uma compressão e outra, por mais rápido que a gente vai fazer, né, uma frequência de 100, 120 é extremamente rápido, que a gente garanta o retorno completo do tórax. Então, eu tenho que fazer a compressão, atingir de 5 a 6 centímetros, e tenho que deixar o tórax retornar, porque é essa manobra de compressão, ou seja, profundidade, tórax retorna ao normal. É isso que vai permitir, né, as alterações na pressão intratorácica e, consequentemente, né, o débito cardíaco e o retorno venoso. Isso é extremamente importante, tá? Então, não podemos flexionar os cotovelos, o nosso quadril sempre acima do tórax do paciente da vítima, tá? Manter um ângulo de 90 graus, fazendo a nossa projeção sobre a vítima, né? Para que, então, as compressões torácicas sejam com a consequência, ou seja, sejam o resultado da projeção do nosso corpo sobre o tórax do paciente, tá? Nós vamos, então, fazer as compressões torácicas por um período de 2 minutos, tá? E o recomendado que a cada 10 minutos a gente faça a substituição da pessoa que vai fazer, que está fazendo as compressões torácicas, caso exista essa pessoa, né, numa perspectiva de qualidade das compressões, né? Então, hoje nós temos, eu esqueci de falar para vocês da nossa principal referência, né, que são os guidelines da American Heart Association, né, que é a Associação Americana, que atualiza periodicamente, né, nos últimos anos nós temos atualização de 2017, 2018, 2019, temos atualizações de 2020 por conta do Covid-19 também, né? E que, então, quando a gente fala de compressão torácica, que é a manobra mais importante da ressuscitação cardiopulmonar, a gente pensa em qualidade. E a qualidade, ela está relacionada à menor interrupção possível, então a gente só vai interromper as manobras de compressão para trocar o socorrista a cada 2 minutos, porque a gente cansa, então a gente precisa ser substituído para que a gente garanta
o melhor posicionamento, a profundidade, o retorno completo do tórax e a frequência adequada. E também nesse intervalo, a cada 2 minutos, é recomendado que a gente palpe o pulso, né? Então, nós vamos palpar o pulso carotídeo femoral a cada 2 minutos, porque aí, para mim, palpar o pulso, eu preciso parar as compressões, automaticamente a gente aproveita esse intervalinho rápido para trocar o manobrista, tá? Isso é essencial. Então, a gente não fica parando toda hora para palpar o pulso ou trocando toda hora de manobrista. O interessante é que a gente siga essa sequência, né? A cada 2 minutos, troca o socorrista, palpa o pulso por 10 segundos, né? Então, 10 segundos é o suficiente para que a gente pense, a pessoa que está fazendo as compressões sai da posição, né? Palpa o pulso, enquanto que o próximo socorrista se organiza para assumir a manobra, tá? Tudo bem por aqui? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? É muita informação, ainda mais assim à distância, né? Vou passar então para a professora Kelly, que vai falar das considerações específicas para a criança. Então, pessoal, na criança, né, todas essas recomendações que a Josi traz, da importância de estar numa superfície plana, rígida, de ser rápido, de ser pelo menos 100 a 120 movimentos por minuto, tudo isso também segue na criança. O principal diferencial é com relação, né, a como que as nossas mãos, né, serão utilizadas para fazer essa manobra. Então, no adulto e no adolescente, né, pensando, né, o adolescente, tudo que a professora Josi está falando de adulto serve também para os nossos adolescentes. Então, para essas faixas etárias, vai ser utilizadas 2 mãos, né? E precisa realmente, dependendo do tamanho dessa vítima, de uma força muito grande que tu vai estar colocando ali para conseguir fazer com que, né, o tórax tenha essa profundidade esperada para que aconteça, né, uma massagem adequada. Na criança, pensem num bebezinho, né, numa criança pequena, eu usando as 2 mãos. As minhas 2 mãos já pega tanto o tórax quanto o abdômen dessa criança. Então, a gente não tem como utilizar as 2 mãos. Então, a recomendação para uma criança, né, até 1 ano, né, que é a faixa do lactente, é que a gente utilize 2 dedinhos. Então, também, né, vou estar posicionando, né, esses meus 2 dedos na região do externo, pensar, depende de cada dedo, mas mais ou menos uns 2 dedos acima do final do externo, e vou estar ali fazendo, então, as minhas manobras de massagem cardíaca, tá? Então, essa é a forma mais tranquila para a gente fazer num bebê até aproximadamente 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, quem sabe, dependendo do tamanho dessa criança, eu ainda pode ser efetivo eu usar os 2 dedos. Mas, né, já começa a necessidade de eu usar uma das minhas mãos. Então, ao invés de eu usar as 2, eu vou utilizar uma mão, colocando a minha força principalmente, né, nessa região hipotenar da mão. Então, segue a orientação da importância de eu estar, né, com meu corpo, meu tórax acima. Preciso deixar, não vai ficar bem aqui. Mas vou ficar, então, só com essa parte da minha mão, né, pegando aqui próximo ao externo. E preciso deixar que o meu cotovelo fique reto também, mas só com uma mão que eu vou ficar fazendo a massagem, tá? Posso utilizar a minha outra mão que tá de valde, né, sobrando, para segurar aqui o meu cotovelo, para evitar de eu, sem querer, dobrar ele e com isso diminuir a força. Então, com relação a essa questão da força, é a força necessária para que numa criança até 1 ano de idade,
eu mova essa região antero-posterior do tórax em torno de 4 centímetros. E para uma criança maior, acima disso, já 5 centímetros, que é, então, já igual ao que vem para o adulto, que é de 5 a 6 centímetros, tá? Então, essas são as particularidades falando na massagem cardíaca para a criança, porque as outras coisas que a Josi já trouxe também seguem como recomendação para a nossa faixa pediátrica. Então, é mais realmente com relação à utilização das nossas mãos. Bebês, a gente vai com 2 dedinhos. Uma criança, né, maior, eu vou usar uma mão. E depois, né, a partir de 8, 10 anos, ou dependendo do tamanho dessa criança, ou dependendo até do profissional, né, às vezes é uma pessoa já menor, ou uma pessoa maior que tem mais força, vai precisar utilizar as 2 mãos para fazer essa massagem de uma forma adequada. Bom, pessoal, ainda então, para fechar as compressões, né, elas são, então, de fato, a manobra mais importante na ressuscitação cardiopulmonar, quando feitas com qualidade, né, isso é importante, então, todos esses detalhes que a gente fala e especificando para adulto, para criança, no sentido delas serem de fato efetivas, né? Então, existem algumas estratégias que a gente acaba utilizando principalmente nos cursos, nas atividades de treinamento, nas simulações práticas, que dizem respeito ao ritmo das compressões, né? Então, que a gente imaginar, a gente conseguir se posicionar, né? Conseguir alcançar a profundidade necessária, e também o retorno adequado do tórax, e também uma frequência adequada. Então, por isso a gente, às vezes, utiliza muito algumas músicas, trilhas sonoras de fundo. Obviamente que isso não vai acontecer numa perspectiva normal, dentro de um serviço de saúde, num pronto-socorro, ou pela SAMU, ninguém vai parar, pegar o celular e botar uma música, né, durante a ressuscitação cardiopulmonar, para criar ritmo das compressões, isso não vai acontecer, mas a gente usa nos treinamentos, por quê? Eu sempre falo para os alunos que a gente faz, né, na disciplina de crítica, a gente faz uma retomada, claro, e aí focando muito mais para o suporte avançado, mas a gente faz uma rodada, né, de compressões torácicas e de ventilação, enfim, e a gente percebe, os alunos percebem que cada vez que tu faz compressões, a tua postura e o teu domínio do ritmo, ele aumenta, né? Então, é algo que, de fato, está associado ao treinamento, à prática, né? Então, isso vale até para os profissionais da saúde, né? Então, hoje é indicado que RCP, né, numa perspectiva de um enfoque para profissionais da saúde, tem que ser um tema de atualização constante dentro dos serviços de saúde, porque a gente só consegue mesmo ter habilidades para compressão se a gente fizer compressões, né? E isso, de fato, nem sempre, em todos os cenários, todos os serviços de saúde, vai ser uma realidade. Por exemplo, numa unidade básica de saúde, não é todo dia que a gente tem uma PCR, né? Não é sempre que a gente se depara, até porque não é a característica do atendimento. Diferente de um pronto-socorro, por exemplo. Então, na prática, os profissionais que estão numa emergência, eles vão se deparar muito mais com esse tipo de demanda do que alguém que está na unidade básica de saúde. Mas quem está na unidade básica de saúde, todo profissional da saúde, precisa ter domínio, né, do suporte básico de vida, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha treinamentos, e durante os treinamentos a gente utiliza muito esses ritmos, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Rei Julian, né? Numa perspectiva bem particular, né? O Rei Julian é o nosso rei, conforme o Otávio Luiz, que é o meu filho, né? Então, enfim, mas aí a gente tem, olha, eu já vi de tudo nessa vida, Shakira, tudo que vocês podem imaginar, ritmos de funk, enfim. Você pode achar o ritmo que você, né, considerar mais adequado
um ritmo mais acelerado, que vai permitir que você consiga fazer essa sincronia, tá? Então, depois eu vou mostrar um ritmo, um videozinho para vocês no final, porque também é a minha vibe nesse momento e é bem interessante, tá? Mas vocês podem pesquisar e ver que existem vários ritmos que são utilizados, tá? Aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa. A gente já viu tudo, né? Bom, na sequência, então, importante. Se a gente for o único profissional da saúde, o único socorrista disponível, né? No momento da abordagem, a gente vai manter compressões. A gente vai fazer somente compressões, de forma contínua, até chegar ajuda, né? E até a gente suportar fisicamente, tá? Porque elas são as manobras prioritárias na RCP. Se estivermos, né, em condições, na presença de mais algum socorrista ou outro profissional da área da saúde, nós podemos avançar nas manobras, né? Então, a segunda manobra, seguindo o homônimo, né, CABD, é a abertura das vias aéreas, tá? Então, aqui eu chamo a atenção para vocês que existem duas possibilidades, duas técnicas pertinentes à abertura das vias aéreas. E elas vão se diferenciar considerando, né, a suspeita ou a ausência de suspeita de trauma cervical, né? Então, a gente vai implementar essa manobra considerando essa situação, né? Óbvio que num acidente automobilístico, numa situação que desencadeou queda, né, geralmente situações traumáticas, a gente sempre parte do princípio de que há suspeita de trauma raquimedular, né, trauma cervical. Nessas situações, né, caso suspeito, nessas situações é óbvio que a gente vai imaginar. Agora, existem outras situações, né, e aí vocês devem imaginar que isso é bem comum e bem pertinente, por exemplo, quando vocês enxergam o SAMU fazer o resgate de alguma pessoa, né, de alguma vítima. Eles sempre utilizam a técnica, né, levam em conta para o resgate a suspeita de trauma cervical e utilizam o colar cervical. Porque, inclusive, uma pessoa que pode ter tido uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, por uma causa clínica, um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, essa pessoa, ela pode ter um infarto e durante esse mal súbito, ela pode sofrer uma queda da própria altura e isso pode, sim, né, gerar, além do infarto, da parada cardiorrespiratória, um trauma cervical. Então, de uma maneira praticamente geral, assim, a gente sempre considera uma vítima, né, que a gente encontrou desacordada como alguém que tenha, né, que não está descartada essa situação, tá? Bom, em relação à abertura das vias aéreas, né, então, agora, diferente se tu encontrar uma vítima deitada na cama, né, essa pessoa estava deitada na cama, estava dormindo, né, enfim, ou era uma vítima, uma pessoa acamada, então, a gente, obviamente, acaba, de certa forma, excluindo essa suspeita. Então, existem duas manobras, né, que a gente faz para a abertura das vias aéreas. O que é a abertura das vias aéreas? É garantir a permeabilidade das vias aéreas, tá? Então, o que acontece? Sempre que a gente tem uma perda, uma alteração do nível de consciência, a gente tem um relaxamento muscular. E esse relaxamento muscular, ele é bem amplo no nosso organismo, e inclui, inclusive, a alteração, né, e queda da língua, né? E a nossa língua, enquanto músculo, né, ela cai em direção à faringe, e pode provocar, então, a oclusão da nossa via respiratória. Então, por isso, as manobras de abertura da via aérea, elas são importantes, principalmente se a gente pensar na perspectiva de ventilação dessa vítima, tá? Então, se a vítima, ela não tem suspeita de trauma cervical, a gente vai utilizar a manobra chamada shift lift, tá? O que significa isso? Nós vamos fazer a elevação da mandíbula, tá? Então, para isso, a gente precisa se posicionar na região, né, da cabeceira, ou seja, na cabeça, né, da vítima, próxima à cabeça da vítima, tá? Nós vamos, então, fazer a
extensão da cabeça, né? Então, aqui a gente tem essa imagem, né? A primeira imagem aqui, vocês estão observando, né? A gente tem, então, essa queda da língua em direção à faringe, fazendo, né, a oclusão da via aérea. Na primeira imagem, nós temos a manobra de chin lift, que é a manobra, então, recomendada para todas as situações em que a gente descarta, né, o trauma cervical, onde a gente vai fazer a hiperextensão da cabeça, a gente pega aqui, né, na região frontal, e puxa a cabeça para trás, e com a outra mão a gente faz, então, a elevação do queixo. Observem que, a partir dessa manobra, a gente tem uma desestabilização da região cervical. Então, por isso, eu só posso utilizar essa manobra quando eu tenho certeza absoluta que o paciente não tem trauma cervical, tá? O que é importante? Para a gente observar a qualidade da nossa manobra, tá? Então, é importante que o lábio superior e o lábio inferior, eles fiquem na mesma altura, tá? Quando isso acontecer, significa que a manobra está efetiva, eu estou conseguindo, né? Estou garantindo a abertura da via aérea, tá? E que a extensão da cabeça e a elevação da mandíbula estão sendo suficientes, tá? Então, essa é a manobra de chin lift, tá? Quando eu tenho suspeita de lesão cervical, eu não posso aumentar a lesão ou causar um dano ainda maior. Então, para fazer a abertura das vias aéreas, eu preciso realizar uma manobra que garanta a estabilização da região cervical. Então, existe a manobra de tração da mandíbula, que a gente chama, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar, né, atrás da cabeça da vítima, paralelamente, né, as nossas mãos, os nossos dedos indicadores, eles vão ser posicionados bem na região mandibular, né, a partir do lóbulo da orelha, em direção à região traqueal. Nós vamos, então, puxar a mandíbula, tá? E, ao mesmo tempo, nós vamos utilizar os nossos polegares para fazer uma compressão na região, dos arcos zigmóticos, né? Qual é a região dos arcos zigmóticos? São essas regiões próximas, né, à nossa cavidade nasal, né? Então, nós vamos formar a partir desse ponto, né, que é o ponto do arco zigmótico, né, nessa região aqui, e a mandíbula, nós vamos formar um ângulo, né, junto com a mandíbula e tracionando a mandíbula com os nossos dedos indicadores e médios, e fazendo a compressão nessa região, né, nesse arco zigmótico com o nosso polegar, nós estaremos liberando as vias aéreas sem desestabilizar a coluna cervical, tá? Para a gente avaliar se a nossa manobra está sendo efetiva, nós também observamos os lábios superiores e inferiores, tá? E nessa situação, o nosso lábio superior, ele precisa estar abaixo do nível do lábio inferior, tá? Então, quando isso acontecer, significa que a nossa manobra, ela está sendo efetiva, tá? Isso seria um pouquinho mais simples de demonstrar para vocês se nós estivéssemos presencialmente, tá? Importante, se o paciente, nesse momento, né, caso a gente tenha auxílio de mais alguma pessoa, nós podemos, sim, se necessário e com muita segurança, retirar corpos estranhos, caso eles estejam, né, acessíveis. O que a gente precisa ter cuidado? 2 cuidados importantes ao manipular a cavidade oral desse paciente, que a gente não sofra nenhum dano, nenhum trauma, né, porque a força mandibular é uma das maiores forças do nosso organismo, da nossa estrutura óssea, digamos assim, né, músculo-esquelética. Então, a gente não pode, de repente, levar uma mordida de graça e ter um trauma, né, e aí prejudicar todo o atendimento.
E também não podemos tentar retirar corpos estranhos, principalmente da cavidade oral, e de repente introduzir, fazer com que eles sejam ainda mais introduzidos, ou seja, que a nossa manobra cause a inserção do corpo estranho e não a remoção. Então, repito, para fazer a retirada de corpos estranhos, seja, sei lá, fragmentos ósseos, dentes, enfim, qualquer outra, coágulos sanguíneos, enfim, a gente precisa ter bastante segurança, tá? Importante. Em relação à ventilação, nós vamos fazer, só podemos ventilar se a gente tiver condições, então, de fazer a abertura das vias aéreas, tá? Em relação à abertura das vias aéreas, se o paciente tem suspeita de lesão cervical, é praticamente impossível um único socorrista abrir as vias aéreas e ventilar o paciente ao mesmo tempo, né? Lembrando que para a gente ventilar o paciente, a gente necessariamente precisa de instrumentos, né, específicos, que nós podemos, então, utilizar a máscara com o AMBU, né, o ressuscitador manual, com reservatório, e o ideal é que ele esteja ligado a uma fonte de O2 com oferta de 100%, né, para que seja efetiva a nossa ventilação, tá? Ou a disponibilidade de EPI específico para que a gente possa utilizar, né, e fazer a ventilação boca a boca, ou seja, um dispositivo específico. Isso aqui foi a professora Kelly, né, que colocou aqui na nossa apresentação. Eu, numa perspectiva prévia à Covid-19, já questionava muito essa técnica e essa manobra, e nesse momento eu passo a discutir e praticamente eliminar a possibilidade de utilizar essa prática, né, no suporte básico de vida. Por quê? Porque a gente acaba expondo de maneira muito significativa o socorrista, né, e o profissional da saúde. Então, fica praticamente inviável na atual situação ou condição a gente imaginar, né, esse tipo de situação. E não só na situação atual, né, a gente precisa imaginar que existem várias doenças infecto-contagiosas, né, que podem ser adquiridas por meio da aerolização, que é isso que acontece nesse momento, né, mas também pelo contato com fluidos corporais, especialmente saliva, secreção, enfim. Então, a gente acaba expondo a pessoa. Então, eu, particularmente, já numa perspectiva bem avançada, que eu trabalho a ressuscitação cardiopulmonar, pensando enquanto profissionais de saúde, dentro de um serviço de saúde minimamente estruturado, né, para o atendimento do paciente, da vítima, a gente praticamente elimina essa situação de ventilação boca a boca, mesmo quando a gente tem a disponibilidade da válvula que faça, né, a separação da cavidade oral do socorrista e da vítima, tá? E aí a gente trabalha com instrumentos que garantam um pouquinho mais a nossa segurança. Voltando, em épocas de Covid-19, nem isso está mais sendo recomendado, né? Então, a ventilação manual, ela não é recomendada. A gente utiliza a máscara e o AMBU conectado a O2 apenas para hiperoxigenar a vítima, né? Então, a ventilação manual, ela não é recomendada. Quando a gente for realizar, a gente ainda precisa de um filtro específico para colocar entre a máscara e o AMBU, por quê? Porque esse procedimento, ele é um procedimento de alto risco pela dispersão de aerossol. Ou seja, é praticamente certo, se eu estiver num ambiente, no mesmo ambiente da vítima, né, utilizando AMBU e máscara e fazendo ventilação, a dispersão de aerossóis. Se a vítima tiver, né, Covid-19, ou outro micro-organismo que seja dispersado por aerossol, é certo que a vítima ela vai adquirir, ainda mais se a gente não estiver utilizando os EPIs adequados, tá? Na verdade, toda a ressuscitação cardiopulmonar, ela é
é um procedimento de risco, porque, inclusive, as compressões torácicas, elas geram aerolização. E aí expõe, né, o socorrista, todas as pessoas que estiverem pelo menos 4 metros próximos, né, das manobras, tá? Não sei se a professora Kelly quer falar alguma coisa ainda sobre aqui. Isso, Josi. Na realidade, a questão da ventilação, ela é muito importante e sempre que possível, desde que tenha os materiais de equipamentos, né, de proteção individual, eles deve ser feito, porque, como eu comentei, né, no início, na grande parte, né, uma das principais causas de parada cardiorrespiratória na criança é por problema respiratório. Então, pensando nessa perspectiva, a questão da ventilação, ela é importante. Mas, né, claro que hoje, no nosso atual cenário, né, de Covid, tem várias outras coisas que a gente tem que cuidar, né, mas pensando numa perspectiva normal, sem o Covid, se eu tenho, né, equipamentos de proteção individual, eu vou sim estar oferecendo essa questão da ventilação, porque é algo muito importante para a criança. Diferente do adulto, que as principais causas de parada, né, estão relacionadas com a questão cardíaca, e por isso, né, que a massagem é o top, né, do adulto, a criança também, o enfoque é na massagem. Se eu não tenho equipamento de proteção individual, eu não vou fazer a ventilação, mas se eu tiver disponível os equipamentos, eu vou ofertar, né, essa ventilação devido a essa particularidade da criança. Daí, falando dessa questão dos equipamentos de proteção individual, eu trouxe, né, para mostrar para vocês 2 modelos, né, que são equipamentos pensando em suporte básico de vida, que, né, qualquer pessoa poderia ter, é de uso único, individual. Então, como a Josi disse, né, esses equipamentos, eles têm essa válvula que impede esse contato, então, né, nosso com a vítima. Então, não é o boca a boca, né, de eu estar aí me encostando e tendo contato com essas secreções. Então, esse aqui é um dos equipamentos, não sei se vocês enxergam, mas ele é um equipamento bem simples, tá? Maleável, mas que eu consigo estar colocando na boca do paciente e tem a parte onde eu vou estar, então, colocando a minha boca e mandando a ventilação. Tem um outro equipamento que também é para uso né, único, que ele é um pouquinho mais chique, né? Mas que ele é uma máscara que fica melhor adaptada no rosto, que vem, então, nessas caixinhas, e que eu consigo, então, abrir essa máscara e estar, então, colocando, né, pegando a questão da boca e nariz da criança para também estar fazendo a ventilação, tá? Também tem a questão, né, de válvula, que evita o contato nosso com a pessoa. Qual que é a diferença, né, prática desses 2 tipos de máscara? Se eu tenho disponível, né, esse protetor individual, que é um pouco mais simples, eu preciso, né, tá colocando na boca da criança e eu preciso tampar a narina da criança. Então, eu vou estar colocando na boca, né? Vou ter aberto as vias aéreas, vou estar colocando ali na boca, fecho a narina da criança, vou puxar o ar e vou, né, soprar uma vez, puxo de novo, sopro a segunda vez. 2 ventilações de resgate, tá? Se eu tenho esse equipamento que é uma máscara, eu vou estar, então, colocando ela, né, que pegue narina e boca da criança, cuidando para ficar, tá, bem tampado, para não ter escape de ar quando eu faço, então, essa manobra de ventilação. Eram essas as considerações. Pode passar, que eu acho que a próxima segue a minha. Isso. Então, né, também pensando nessa importância da ventilação para a criança, que
se eu estou sozinha, eu sou a única socorrista, eu vou fazer mais massagens e menos ventilações. Agora, se eu tenho pelo menos 2 pessoas, né, presentes ali que podem prestar o suporte, o apoio, prestar o atendimento, né, a essa vítima, a recomendação é um pouquinho diferente. Então, desde que eu tenha equipamento de proteção individual, a recomendação é, se eu estou sozinha, eu vou fazer 30 massagens, abro vias aéreas, coloco a máscara, né, de proteção e faço 2 ventilações. Volto para a massagem, abro vias aéreas, coloco máscara, 2 ventilações e assim eu sigo, né, por 2 minutos, que equivale mais ou menos a 5 ciclos, né, de massagem e ventilação, para daí eu verificar se voltou o pulso, se essa criança, né, se recuperou. Se estou eu e mais uma outra pessoa, uma das pessoas vai ficar na massagem, enquanto a outra vai ficar responsável por manter as vias aéreas abertas e por fazer a ventilação. Daí vão ser 15 massagens, 2 ventilações. 15 massagens, 2 ventilações. 15 massagens, 2 ventilações. Isso também, né, por 2 minutos, que equivale, né, a 5 ciclos de compressões cardíacas com ventilações. Paro, verifico se voltou o pulso ou continuo, né, até a chegada, então, do socorro, que já foi acionado e que já deve estar a caminho. Não sei se ficou dúvidas aqui nessa questão da particularidade para a criança e que, se possível, fazer, né, as ventilações, como, né, no domicílio, né, muito difícil alguém ter essas máscaras, né, de equipamento de proteção individual, daí nesses casos, realmente eu não vou fazer a ventilação, mesmo sendo importante para a criança a ventilação, se não é seguro, não vai ser feito. Vai se seguir, então, com a massagem cardíaca, né, a questão de abertura de vias aéreas é importante, né, para manter, pelo menos deixar essa criança, né, numa posição mais reta, mais normal, que não esteja com a cabeça fletida para frente, que isso pode atrapalhar, então, a questão da entrada de ar de uma forma normal. Dúvidas? Podem colocar no chat ou podem falar. Bom, para o adulto, então essa ventilação ela também vai acontecer, sempre que então a gente tiver reunir todas essas condições seguras, né, e estiver disponível os instrumentos, né, de ventilação, né, então aqui no caso a gente recomenda o uso da máscara e o ambu, como a gente já falou, e aqui trazendo a imagem para vocês, então, das 2 situações, né, aquela em que a gente, então, vai realizar a ventilação com a abertura das vias aéreas, e aí uma técnica realizada por apenas um socorrista, né, então a gente consegue fazer a hiperextensão da cabeça e elevação da mandíbula, cervical desestabilizada, porém, né, não estamos pensando no risco, não há o risco, né, e aí esse profissional consegue fazer a elevação, a hiperextensão da cabeça e posicionar a máscara na face, né, e com a mesma mão que ela faz a hiperextensão da cabeça e elevação da mandíbula, ela também fixa a máscara, e com a outra mão ela ventila, tá? Na outra situação em que a gente, então, pensa no risco de trauma cervical, a gente, então, precisa manter a estabilidade cervical e, por isso, então, é indicado 2 profissionais, né, então, um que vai fazer a manobra de elevação da mandíbula e compressão do arco zigmótico e fixação da máscara usando as 2 mãos, né, e um segundo profissional ventilando. Aqui nessa primeira imagem, onde a gente, então, desestabiliza a cervical, né, a gente usa a técnica, que a gente chama, né, técnica DC, né, a técnica C ou E, que seria, então, a fixação com apenas uma mão,
simultaneamente a elevação do queixo e pela extensão da cabeça, tá? Em relação às ventilações, né, então o adequado é que a gente faça uma ventilação a cada 6 ou 10 segundos, tá? E conforme o Guidelines de 2019, não é algo que hoje a gente, não é que não seja preconizado, né, como a Kelly falou. Se a gente tiver os instrumentos, tiver os EPIs, a gente vai fazer, a gente precisa fazer. Mas o que a gente sempre tem que estar pensando? Que o prioritário são as compressões torácicas, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Se eu estou sozinho, eu não vou parar de fazer as compressões para ventilar o paciente, tá? Em relação, então, às ventilações, considerando, né, a relação de uma ventilação a cada 6 segundos, ou seja, em torno de 10 a 12 ventilações por minuto, nós vamos ter uma relação de 30 compressões para 2 ventilações, tá? Então, a gente vai fazendo essa relação quando a gente tiver simultaneamente um socorrista fazendo as compressões torácicas e outro socorrista, ou outros 2 socorristas fazendo a ventilação. 30 ventilações para cada 30 compressões para cada 2 ventilações, tá? E por fim, então, chegamos no homônimo D, né, que significa desfibrilação. O que significa desfibrilar? Desfibrilar significa, né, administrar uma fonte elétrica externa, tá? Então, a gente vai administrar uma fonte elétrica externa para que essa fonte elétrica externa reorganize a atividade elétrica do nosso coração, né? Então, existe uma percepção leiga, né, de que quando a gente administra um choque, né, vai chocar a vítima, que a gente vai fazer o coração funcionar, né? Não é isso que acontece. Quando a gente faz a desfibrilação, a ideia é o quê? A ideia é que com esse choque, com essa descarga elétrica externa, ela auxilie na reorganização da atividade elétrica cardíaca, tá? O que acontece? Numa perspectiva de suporte básico de vida, a gente vai utilizar um desfibrilador automático externo, né, que todo mundo chama de DEA, né? Esse desfibrilador automático, ele é acoplado ao tórax do paciente, tá? E esse desfibrilador, ele vai identificar qual é o ritmo da parada cardiorrespiratória, por quê? Porque quando a gente pensa em parada cardiorrespiratória, nem todas as paradas cardiorrespiratórias, parada cardíaca, o coração tá parado, tá? É confuso isso, mas isso tem sentido. Nós temos hoje 4 ritmos cardíacos que podem desencadear uma parada cardiorrespiratória, tá? E a desfibrilação, ela só é eficaz para apenas um ritmo de parada, que é a fibrilação ventricular, né? Então, quando o paciente está fibrilado, eu vou desfibrilar, usando o desfibrilador, tá? Os outros ritmos da parada cardiorrespiratória são a taquicardia ventricular sem pulso, a atividade elétrica sem pulso e a assistolia. Quando eu tenho assistolia ou atividade elétrica sem pulso, a gente não vai usar nenhum tipo de descarga elétrica externa, porque não tem que fazer, né? A gente não tem atividade cardíaca. Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular sem pulso, a gente tem atividade elétrica, só que é uma atividade elétrica completamente desorganizada. Então, o uso do DEA tem o objetivo do quê? De reorganizar a atividade elétrica do coração. Então, se vocês forem procurar vídeos, por exemplo, da parada cardíaca e olhar uma fibrilação, o que acontece na fibrilação? Na fibrilação, o coração não está parado, ele está vibrando. Exatamente isso, ele está vibrando. Só que é uma vibração
que é insuficiente, né? Um movimento das fibras musculares cardíacas que não permitem a função cardíaca. Então, o coração está vibrando, só que isso não ejeta sangue. Então, é uma parada cardíaca. Então, a gente vai usar a desfibrilação, ela serve para situações de fibrilação ventricular. No caso da taquicardia ventricular, a gente vai usar também um choque que é chamado de cardioversão. Mas isso são assuntos para um próximo momento, né? Que isso envolve mais a questão do suporte avançado, tá? Então, o uso do desfibrilador ele é extremamente importante. Nos Estados Unidos, em outros países europeus, existem uma atividade muito importante junto à comunidade, junto a figuras, assim, específicas da sociedade, como, por exemplo, professores, agentes de segurança, ou seja, pessoas que podem, em algum momento, auxiliar nesse suporte básico de vida e implementar as primeiras medidas de socorro. Então, nesses países, nem precisa ir para a Europa, aqui no Uruguai mesmo, né, todos os estabelecimentos públicos, eles dispõem de desfibrilador, né, automático, e também pessoas treinadas. Por quê? Porque a desfibrilação precoce, ela também é importante, né? Eu trouxe um gráfico para vocês, para mostrar aqui, tá? Que a chance de sobrevida, né, de uma vítima de PCR, ela está associada, obviamente, principalmente ao tempo, né? O tempo, ele é ouro, né? A gente fala do golden hour, né? Que são os momentos, os minutos, o tempo de ouro e a única chance de vida dessa pessoa, tá? Em relação à desfibrilação, né, a gente tem estudos já antiguíssimos, eu fiz questão de trazer esse aqui, que é lá de 2003, e óbvio, isso já não é uma coisa que já não é discutida, porque é fato, né? O que a gente tem? Quanto mais precocemente o paciente for desfibrilado, maior a chance de sobrevida dele, né? Então, aqui a gente tem nos quadradinhos cinzas, né? O momento que o paciente foi desfibrilado. Então, quando a desfibrilação, ela acontecer até o 5º minuto da parada cardiorrespiratória, né? A chance de sobrevida aumenta em 30%. Enquanto que pacientes que forem desfibrilados, né? Entre o 8º e 10º minuto de parada cardiorrespiratória, a chance de sobrevida deles cai para 0 a 2%, ou seja, praticamente nenhuma chance, né? Então, por isso a importância da desfibrilação. Mas, de fato, na nossa realidade local, na nossa realidade nacional, o que a gente vê? A gente vê o uso, né, do desfibrilador e a implementação dessa manobra muito restrita aos serviços de saúde, ou aos serviços de saúde, aos serviços específicos, né, como, por exemplo, o SAMU, a emergência, algumas unidades básicas de saúde, enfim. Então, chamando a atenção para vocês que ela é extremamente importante, quanto mais precocemente ela acontecer, a gente aumenta a sobrevida, tá? Uma outra questão importante é dizer para vocês que esse desfibrilador, ele é automático, por quê? Porque ele mesmo reconhece esse ritmo da parada cardiorrespiratória e ele que vai emitir o choque, se necessário, e o tipo de choque, né? Como eu falei para vocês, existe a desfibrilação e a cardioversão. E aí, numa perspectiva de leigos, né? O próprio equipamento vai fazer a leitura, a identificação e vai emitir o choque, tá? Bom, numa perspectiva lógica de sequência, C, A, B, D, a gente vai estar fazendo tudo e recomeçando sempre, né? Então, estou fazendo as compressões. Se há mais socorristas, mais profissionais, abertura das vias aéreas, ventilando, a cada 2 minutos a gente vai
vai fazendo um rodízio, né, nas compressões, vai palpando o pulso por 10 segundos, e aí, a partir dessa avaliação desse ciclo completo, a gente vai verificando a necessidade de manter ou não manter as manobras, né. Se a gente identificar o retorno do pulso, não é necessário manter as compressões, né. A mesma coisa acontece na ventilação, se a gente observar que a vítima, eventualmente, retome a sua capacidade de ventilação, tá? Numa perspectiva lógica, então, de sequência de intervenções, né? Assim que chegar o serviço especializado, né? E a gente tenha profissionais e condições adequadas para a continuidade do atendimento, nós avançamos do suporte básico para o suporte avançado. O suporte avançado, o nome já diz, né? Avançado. Nós vamos avançar nas nossas intervenções. Ele segue o mesmo homônimo, CABD. A gente mantém, continua fazendo tudo que a gente estava fazendo no suporte básico de vida, só que a gente vai incrementando, né? Conforme a gente vai evoluindo. Não é a temática de hoje, né? Então, é essencial, quando a gente vai trabalhar suporte avançado de vida, a gente compreender, entender e saber muito bem as manobras, né, do suporte básico, para então depois avançar. Hoje, numa perspectiva até de formação na área da saúde, geralmente o suporte básico é um conteúdo, é uma prática, uma simulação que a gente faz lá no primeiro semestre, né, porque a gente precisa estar minimamente preparado para essa situação, e o suporte avançado de vida é algo que a gente acaba trabalhando quando a gente tem situações práticas dentro de serviços de saúde mais especializados, como emergência, UTI, unidades de internação clínica e cirúrgica, bloco cirúrgico, enfim, porque é onde a gente vai ter condições estruturais, né, instrumentos, para que a gente, então, possa estabelecer um acesso venoso, iniciar os medicamentos, né, que são pertinentes à ressuscitação cardiopulmonar, estabelecer via aérea avançada por meio da intubação orotraqueal, a ter condições para fazer uma ventilação assistida, né, e também poder fazer o diagnóstico diferencial do tipo de PCR, as causas da PCR, né, a gente não falou sobre causas, a Kelly falou um pouquinho, né, sobre as causas, principalmente em criança e neonato, que está muito relacionado à questão da alteração respiratória, né, a parada respiratória, que acaba condicionando a parada cardiorrespiratória. No adulto, a gente pode ter N situações, né, que podem ser cardiológicas, traumáticas, enfim, e levar a parada cardiorrespiratória, como também as de origem, as associadas à parada respiratória, inicialmente, tá? Bom, para finalizar, Kelly, não sei se tem mais algum comentário. Aqui só destacar para vocês, então, que tudo isso agora está passando também por uma fase de reconsideração frente ao Covid-19, né? Então, a gente poderia até trabalhar isso, mas não tem como a gente trabalhar o suporte avançado, né, ou o suporte básico de vida no Covid-19 sem a gente conhecer o básico do básico numa situação, entre aspas, um pouquinho mais normal, tá? Mas, assim, existem atualizações, existem várias recomendações que vão acontecer, que estão, né, sendo divulgadas e ainda estão sendo analisadas, especialmente a seguinte recomendação para os socorristas: se você não dispõe dos EPIs mínimos para analisar a cena, analisar a vítima, né, reconhecer a PCR e realizar as manobras, que não se faça nada, né, no sentido de que a gente não pode ser mais uma vítima, né? Então, isso tudo está sendo discutido, ainda não foi, poucas coisas foram publicadas até o momento, né, acredito que a Associação Americana vai trazer alguma coisa sobre isso em breve, né, para auxiliar na prática clínica, né, principalmente para os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Kelly, não sei se tu teria mais alguma consideração. Não, era isso, né, Josi? Nosso foco foi o suporte básico de vida, né, e trazendo essa consideração
nós não estamos trazendo as particularidades atuais frente ao Covid, que daí os profissionais não estariam, né, da forma como está essa foto, estariam totalmente paramentados, utilizando máscara, utilizando protetor facial, e ainda, né, com outros recursos podendo ser acionados para a prevenção, né, do profissional ou da pessoa. Então, não é o enfoque de hoje, mas é uma preocupação atual, sim, né? Mas o nosso objetivo era trazer essa visão geral sobre o que é o suporte básico de vida. Se vocês saírem daqui sabendo, né, tendo em mente como reconhecer a parada e, frente ao reconhecimento, chamar o suporte, né, o SAMU, chamar alguém para ajudar, já é o suficiente nesse momento, que é o principal, né? Então, reconhecer, chamar ajuda e daí, se possível, iniciar as massagens cardíacas, né? E daí, na criança, se tem como fazer a ventilação, a gente vai fazer a ventilação. Senão, vamos manter a massagem cardíaca, tá? Era isso, não sei se ficou alguma dúvida. Eu entendo, né, que como não é algo prático, é mais difícil. Se nós estivéssemos, né, como a Josi disse, no laboratório, com os manequins, que vocês pudessem treinar, né, fazer a massagem e perceber o quão é cansativo num boneco fazer a massagem, quem dirá, né, na vida real, na pessoa. É muito interessante, mas nós temos certeza que todos vocês terão essa experiência muito em breve, quando a gente conseguir retornar às atividades e na medida que vocês também vão avançando nos componentes curriculares. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem super à vontade para estar fazendo, né, as perguntas, tanto no chat quanto, né, se vocês preferirem abrir o microfone. Isso, assistam, que é o Baby Shark. O que eu achei super interessante, porque, na verdade, eu fiquei até de pesquisar a origem desse vídeo, qual era o país, onde é que era, mas eram crianças, pareciam que eles estavam numa atividade específica de reconhecimento e de compressões cardíacas. E aí, o fundo para o treinamento do ritmo das compressões era Baby Shark. Achei o máximo. Adorei. Porque é uma musiquinha que grava na cabeça, né? Baby Shark, e fica aquela coisa na cabeça, né? Não sei o que é. Eu escuto muito, né? Então tá, pessoal, acho que era isso, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Se fosse presencialmente, a gente ia estar todo mundo praticando, todo mundo exausto, descabelado, suado, né? Porque realmente não é algo simples. Então, seria diferente se fosse presencialmente, mas a gente imagina que todo mundo conseguiu compreender um pouco, entender o que é o suporte básico de vida. Queria agradecer de novo a presença de vocês duas. E queria agradecer também a todos que participaram, eu acho que contribuiu muito para a nossa formação, e contamos com a participação de vocês em outras atividades do teste também, quem sabe realizar uma atividade prática posteriormente. Com certeza, podemos. Então, agradecer também a oportunidade, dizer que a gente está sempre à disposição, quiserem entrar em contato, para trocar uma ideia, pedir algum material, a gente está sempre à disposição. A gente está mais ativo do que nunca nessa pandemia, né, Kelly? Trabalhando muito, tem muito trabalho, né? Parece que a gente não tem, mas a gente tem muito, muito trabalho. Também dizer para vocês aproveitar bastante esse período para estudar, para ler, para conhecer coisas diferentes, não importa se eu não cheguei ainda lá, eu estou recém no primeiro semestre, participem dos webinários, é tanta atividade online legal, eu mesma estou com 3 aulas atrasadas que eu tenho que assistir, e os webinários acontecem, eu dou uma entradinha, peço desculpa, saio, mas depois eu tenho que assistir todas as aulas. É muita coisa legal acontecendo, claro, é Covid, mas assim, tudo a parte
não é a parte boa, mas são as experiências boas que nós precisamos tirar desse momento, que vão nos fortalecer enquanto seres humanos, enquanto profissionais, enfim, tudo que a gente pode aprender durante esse período, tá bom? Então, estou à disposição. Obrigada, Anne, pessoal do PET, e que a gente passe por tudo isso logo e possa se encontrar presencialmente, tá bom? Beijo, Kelly. Obrigada pela parceria. Abraço, pessoal. Tchau.